Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais de 7º e 8º ano. Estão preparados? Já têm junto de vós o caderno diário e algum material de escrita? É extremamente importante para acompanhar o sumário, tirar alguns apontamentos e mesmo resolver alguns exercícios. Então, as temáticas que vamos abordar hoje: vamos começar por determinar a idade das rochas, a idade absoluta e a idade relativa. Vamos depois abordar os princípios da datação relativa das rochas e, por último, vamos focar a exploração e transformação de recursos geológicos, impactos e medidas da sua redução. Ora, se bem se lembram, na última aula tinha-vos deixado um desafio. Resolveram-no? Foi fácil? Então, vamos propor uma resposta a este desafio. Mas antes, vou recordá-lo. Sabiam que em Portugal, na Serra de Sicó, existem fósseis de amonites que podem concluir sobre o ambiente passado desta região? Portanto, o que se pode concluir sobre o ambiente passado desta região? Para propor uma resolução para este desafio, vamos visualizar um pequeno vídeo, uma pequena projeção retirada do YouTube que se designa por amonites e que eu vou acompanhar com uma explicação. Estão preparados? As amonites viviam em ambientes marinhos. Assim que elas morriam, depositavam-se nos fundos marinhos e eram recobertas por sedimentos finos. Ao longo de milhões e milhões de anos, essas rochas sofreram deformações, algum levantamento devido a forças tectónicas e assim conduziram à formação da Serra do Sicó. Ora, daí ser possível nós encontrarmos na Serra do Sicó alguns exemplares de fósseis de amonites. Pois bem, então podemos concluir que as rochas que constituem a Serra do Sicó, há milhões e milhões de anos atrás, estiveram precisamente no fundo do mar. Foram formadas em ambiente marinho. Entendido? Sim? Então vamos passar agora à primeira questão problema da aula de hoje. Como determinar a idade das rochas? Estão preparados? Sim? Então para isso vamos iniciar com uma pequena atividade laboratorial que vou fazer aqui ao lado para que vocês possam entender então como determinar a idade das rochas. Como qualquer atividade laboratorial, esta atividade tem como objetivo compreender dois princípios que, no fundo, nos vão ajudar a determinar a idade das rochas. Vamos, então, proceder à atividade laboratorial. Não estou propriamente num laboratório, mas vou, para alguma precaução, colocar as luvas. Tenho aqui, porque em todas as experiências é necessário algum material. Encontramos aqui um recipiente com três recipientes com três tipos de rochas. Aqui o aluvião, aqui a areia e aqui a argila. Tenho ainda um gobelet, que já contém água que vou necessitar, e um outro gobelet vazio. Tenho uma colher que vou então necessitar. Vou começar esta experiência. Vou começar por depositar alguma água neste gobelet. De seguida, vou colocar um pouco de aluvião e estejam atentos para ver o que é que vai acontecer aqui ao longo desta experiência, que nos vai ajudar a permitir fazer a datação das rochas. Ora bem, eu penso que vocês já conseguem verificar que este aluvião se depositou na horizontal. Temos aqui uma camada rochosa que se depositou na horizontal. Então, verificamos que as camadas se vão depositar umas sobre as outras na horizontal. Ainda não estão convencidos? Então, vou colocar agora um pouco de areia para formar outra camada rochosa. Estou a simular a formação de outra camada rochosa.
camada rochosa ou estrato, como também se utiliza na geologia. O que é que estamos a verificar? Estamos a verificar que também esta camada se deposita sobre a outra na horizontal. Já estamos a atingir o primeiro objetivo desta experiência, que era compreender o princípio da horizontalidade. Por último, vou acrescentar um pouco de argila. Vamos deixar que ela assente um pouco. Estamos aqui a tentar simular, a água está a tentar simular aqui a deposição das camadas, por exemplo, num fundo marinho. E neste momento, de certo que em casa conseguem-se aperceber, então, que é possível verificar que as camadas se depositam umas sobre as outras e na horizontal. Portanto, uma primeira camada, a camada de aluvião, a seguir a camada de areia e a seguir a camada de argila. Eu vou virar ligeiramente o gobelet para que se possa ver um pouco melhor aí em casa. Portanto, estamos perante dois princípios que nos permitem determinar a idade das rochas. O primeiro, o da horizontalidade, que nos diz precisamente que sedimentos são depositados em camadas horizontais e assim são mantidos se não houver qualquer deformação. Ora, a imagem que está projetada mostra-nos, apesar de ter outro tipo de rochas, mostra-nos precisamente, e um pouco se calhar mais visível, aquilo que tentei recriar aqui nesta secretária, neste pequeno laboratório improvisado. Ora bem, mas ainda consigo também determinar as rochas recorrendo ao princípio da sobreposição de estratos. Ora, como é que isso é possível? Vocês estiveram com atenção, com certeza. Digam-me uma coisa, qual é que foi a primeira camada a ser depositada? É isso mesmo, foi esta camada aqui, a camada de aluvião. Posteriormente, eu depositei uma camada de areia e, posteriormente, uma camada de argila. Então, eu posso dizer que a camada que se depositou primeiro é a mais antiga e a que se depositou em último é a mais recente. Estou, então, perante o princípio da sobreposição de estratos, que nos diz que numa sequência de estratos não deformada, o estrato mais recente se encontra por cima do estrato mais antigo. Eu vou recorrer aqui ao ponteiro do nosso computador para vos ajudar a explicar um pouco melhor. Então, reparem, este estrato, o estrato A, foi o primeiro a ser depositado. Estão a ver aqui esta bolinha cor-de-rosa? Posteriormente, depositou-se o estrato B, que vai ser mais recente do que o A. A seguir ao estrato B, depositou-se o estrato C. Ora, o C vai ser mais recente do que o que está por baixo. De seguida, depositou-se o estrato D, por cima do estrato C. Então, o D é mais recente do que o C. Por último, o estrato E, o mais recente de todos, porque foi o último a depositar-se. Entendido o princípio da sobreposição de estratos? Sim. Ora, mas existe ainda um outro princípio que nos permite datar as rochas. O princípio da identidade paleontológica. Vamos imaginar que temos um conjunto de estratos situados na Austrália e um outro conjunto de estratos situado na Europa. Será que é possível eu determinar a idade das rochas a milhares de quilómetros? Será que há rochas que têm a mesma idade relativa em locais tão distantes? Ora bem, para isso vou recorrer, então, uma vez mais, a um conteúdo que já dei numa das aulas anteriores, aos fósseis de idade. Os fósseis de idade permitem-me datar de uma forma relativa as rochas, onde estão contidos. Ora, então, mais uma vez, vou aqui utilizar o meu ponteiro. Na Austrália, temos 4 camadas rochosas, ou 4 estratos. No estrato 1, temos fósseis de trilobites, no estrato 2 não temos qualquer conteúdo fossilífero e no estrato 3 temos, mais uma vez, um conteúdo fossilífero de outro tipo de trilobites, de outra espécie de trilobites. Na Europa, temos o estrato A, o estrato B com conteúdo de fósseis de amonites, o C com conteúdo de fósseis de trilobites e o D com outro conteúdo de fósseis de trilobites de outra espécie. Então,
questiono novamente, será que há aqui alguma rocha que possa ter a mesma idade, quer esteja na Austrália, quer esteja na Europa? Vamos então ver. Sim, é verdade. O estrato 3 terá a mesma idade do que o estrato D. Porquê? Porque contém os mesmos fósseis de idade. Portanto, o estrato 3 e o estrato D têm o mesmo tipo de fósseis de idade, o que significa que as rochas onde eles se formaram têm a mesma idade. Portanto, apesar destes quilómetros de distância que estão separados, é possível datar de uma forma relativa estas rochas. Vamos ver se existe mais algum exemplo? Ora, pois bem, também o estrato 1 na Austrália e o estrato C na Europa têm a mesma idade porque têm o mesmo tipo de fóssil de idade. Então, temos mais um princípio que nos ajuda a compreender, a determinar a idade das rochas. O princípio da identidade paleontológica, que nos diz que quando estratos possuem o mesmo tipo de fósseis de idade, podemos assumir que estes estratos apresentam a mesma idade independentemente do local onde surjam. Entendido? Sim? Ora, mas sabem, nem só a datação das rochas é feita de uma forma relativa. Também, já no século XX, foi possível datar as rochas de uma forma absoluta, isto é, de uma forma mais exata, recorrendo, então, ao princípio da datação, a datação absoluta, que permite determinar a idade das rochas em milhões de anos, com imensa precisão. No entanto, é necessário recorrer a laboratório e utilizar instrumentos e técnicas de grande complexidade. Alguma dúvida? Compreenderam? Então, como é que é possível determinar a idade das rochas? Já conseguem? Já? Então vamos lá. É possível determinar a idade das rochas através da datação absoluta, datação essa que permite então determinar a idade das rochas, a idade exata em milhões de anos, mas também é possível datar as rochas através da datação relativa, recorrendo então a três princípios. O princípio da horizontalidade, que explicámos aqui através da experiência, o princípio da sobreposição de estratos e o princípio da identidade paleontológica. Não esquecer que a datação relativa permite comparar apenas a idade aproximada entre as rochas, não nos dá uma datação absoluta. Ainda há dúvidas? Sim? Então, se ainda há dúvidas, para aqueles que ainda têm uma pequenina dúvida, eu vou projetar um pequeno vídeo da escola virtual que resume toda esta forma de determinar a idade das rochas. Estão preparados para visualizar? Vamos lá então. Para a elaboração de tabelas cronoestratigráficas, é necessário localizar no tempo geológico os acontecimentos que marcaram a história da Terra. Este estudo do passado só é possível com recurso aos registros das rochas e dos fósseis. Para determinar a idade das rochas e dos fósseis, os geólogos podem usar duas metodologias de datação. A datação relativa, que se faz por comparação, não permitindo obter uma idade exata, e a datação radiométrica, também designada por absoluta, a qual indica uma idade concreta. A datação relativa permite estabelecer uma ordem cronológica numa sequência de estratos e baseia-se em alguns princípios fundamentais. O princípio da horizontalidade inicial de estratos refere que, em condições geológicas apropriadas, os sedimentos se depositam em camadas horizontais, designadas por estratos. Estes estratos manter-se-ão assim, a menos que sofram a ação de forças de deformação que provoquem dobras ou falhas. O princípio da sobreposição dos estratos afirma que numa sucessão de estratos depositados ao longo do tempo, cuja ordem não foi alterada, um estrato é mais antigo do que aquele que o cobre e mais recente do que aquele onde assenta. Neste exemplo, o estrato B é mais antigo do que os estratos C e D, e mais recente do que o estrato A. Por último, o princípio da identidade paleontológica diz que os materiais que formam os estratos foram depositados ao mesmo tempo que os restos dos seres vivos que originam os fósseis. Assim, os fósseis contidos num determinado estrato têm a mesma idade do estrato que os contém. A existência de fósseis permite, deste modo, relacionar estratos situados em locais afastados.
Se os estratos possuem o mesmo tipo de fósseis de idade, pode concluir-se que esses estratos terão uma idade aproximada. A datação radiométrica surgiu no século XX como resultado do avanço científico e tecnológico. Esta datação baseia-se num processo de transformação de elementos constituintes das rochas ao longo do tempo e de forma regular. A leitura de valores desses constituintes permite avaliar a idade exata das rochas que os contêm. Com base no estudo de meteoritos, que se admite terem sido formados no mesmo período, estima-se que a idade do nosso planeta seja de 4.600 milhões de anos. Ora, compreenderam agora um pouco melhor como determinar a idade das rochas? Sim? Ótimo. Então vamos resolver alguns exercícios para consolidar estes conhecimentos. Estão preparados? Então vamos lá. Temos aqui uma imagem com 4 estratos. O estrato A, o estrato B, o C e o D. Este conjunto de estratos não se encontra deformado. Primeira questão que se coloca. Qual destes estratos, o A, o B, o C ou o D, é o mais antigo? Já chegaram à conclusão? Sim? É isso mesmo. É o estrato D. É o estrato D porquê? Porque foi o primeiro a ser depositado. Mais uma questão? Ora, e destes 4 estratos, qual é que é o mais recente? Lembrem-se daquilo que aprendemos até agora e da atividade laboratorial que fizemos. Qual destes estratos, o C, o D, o C, o B ou o A, é o mais recente? Pensem lá. Pois é isso mesmo, o mais recente é aquele que se formou há menos tempo, que se depositou há menos tempo, é o estrato A. Muito bem. Vamos ao próximo exercício? Então, em que princípio estratigráfico se basearam vocês para dizer que o estrato A é o mais recente e o estrato D é o mais antigo? Ainda se lembram? Existem 3 estratos que permitem determinar as rochas. O princípio da identidade paleontológica, o princípio da sobreposição de estratos e o princípio da horizontalidade. Qual destes princípios estratigráficos é que se basearam então para responder esta questão? É isso mesmo, o princípio da sobreposição de estratos. Muito bem. Próxima pergunta, vamos classificar a afirmação como verdadeira ou falsa. O estrato B, esta é mais difícil, é mais recente do que o C. Eu vou ajudar aqui com o ponteiro. O estrato B é mais recente do que o C. Mas o B é mais antigo do que o A. Então, como é que classificam esta afirmação? É isso mesmo, ela é verdadeira. Muito bem. Vamos complicar agora um pouco mais? Então, agora vamos para um conjunto de 3 estratos localizados em 3 locais diferentes. O local X, o local Y e o local W, que estão separados entre si por 50 km. Será que é possível estabelecer alguma idade relativa entre esses estratos? Será que há aqui camadas rochosas que têm a mesma idade relativa? Lembrem-se do princípio que focámos ainda há pouco, o princípio da identidade paleontológica. E então, eu vou-vos aqui ajudar. Olhem lá para o conteúdo fossilífero e reparem lá. É isso mesmo. O estrato C e o estrato F contêm o mesmo tipo de fóssil, um fóssil de amonite, logo terão a mesma idade relativa. Será que existe mais alguma camada, por exemplo, no local W, que tenha a mesma idade da camada do local C e a camada C do local X e a camada F do local Y? Exatamente. Então temos aqui 3 camadas em locais distintos que têm a mesma idade, porque têm o mesmo conteúdo fossilífero. Será que existe aqui mais algum estrato que pode ter a mesma idade relativa? Vou-vos dar uma pista. Olhem apenas para o local Y e W e tentem encontrar alguma camada que tenha o mesmo conteúdo fossilífero. É isso mesmo. A camada J do local Y e a camada P do local W têm precisamente a mesma idade relativa porque contêm o mesmo conteúdo fossilífero. Então, digam-me lá, em que princípio estratigráfico é que se basearam para responder a esta questão? Ainda se lembram dos 3 princípios? É isso mesmo, o princípio da identidade paleontológica. Ora, e já que estamos a falar em rochas, as rochas são recursos naturais. Lembram-se disso?
Sim? Então, e nós dissemos que os recursos naturais eram todos aqueles recursos que eram necessários para, se retiravam da natureza e que serviam para satisfazer as necessidades do homem. Ora, todos os recursos, como por exemplo rochas e minerais, constituem os recursos geológicos, recursos que o homem necessita para satisfazer as suas necessidades. Será que a exploração e a transformação desses recursos geológicos têm impactos? Será que podemos minimizá-los? Ora bem, vocês ainda se lembram da primeira aula de eu vos ter trazido uma amostra de calcário? Sim, é uma rocha. E lembram-se de eu ter dito que essa rocha servia, por exemplo, para a produção de cimento ou ainda para fazer a calçada portuguesa? Sim? Lembram-se disto? Ora, muito bem. E agora a primeira questão. Onde é que se explora o calcário? Sabem? Claro que sabem. Numa pedreira, tal como vemos nesta imagem aqui que está no monitor. Então, e que impactos é que vocês acham que pode ter a exploração, por exemplo, do calcário numa pedreira? Têm ideia? Então, para isso, vamos passar à leitura de um pequeno texto, onde eu vos peço que estejam com atenção para verificarmos então quais os impactos da exploração de recursos naturais, neste caso em concreto, do calcário. A exploração de pedreiras de calcário na Serra da Aire e Candeeiros tem impactos ambientais negativos. As pedreiras emitem uma grande quantidade de poeiras e produzem ruído. As poeiras causam problemas ao nível da saúde pública. Problemas que podem ser respiratórios, oftalmológicos e alergias. Contribuem também para a destruição de habitats naturais e impedem ainda o desenvolvimento da flora, enquanto que o ruído afasta algumas espécies. A abertura de enormes clareiras leva ainda à destruição de habitats e a um grande impacto visual. Ora bem, se estiveram então atentos à leitura desta notícia, posso-vos perguntar, por exemplo, que impactos é que vocês reparam aqui que existe nesta notícia e quais os impactos da exploração de calcário numa pedreira. Ora, eu vou recorrer aqui mais uma vez ao meu laserzinho e está aqui, muito bem. Há impactos negativos, como por exemplo a emissão de grandes quantidades de poeiras. Outro impacto da exploração da pedreira é a produção de ruído. Estão a ver aqui o ponteiro? Ora, continuando, outro impacto negativo é que essas poeiras podem causar problemas ao nível da saúde pública, tal como problemas respiratórios, oftalmológicos e alergias. Ora, outro impacto também da exploração destes recursos é precisamente a destruição de habitats naturais e que impedem o desenvolvimento da flora. Também o ruído que ocorre na explosão das pedreiras leva ao afastamento de algumas espécies que vivem na zona envolvente. A abertura de clareiras provoca esta destruição de habitats e também tem um impacto visual muito negativo. Ora bem, os recursos naturais, nomeadamente o calcário, são extremamente importantes para o nosso dia-a-dia, já falámos sobre isso, mas têm alguns impactos. Então, aquilo que questiono é precisamente como reduzir esses impactos. Qual a forma de reduzirmos estes impactos da exploração de recursos naturais? Começamos por, eventualmente, reduzir a necessidade de consumir tantos recursos naturais, ou então restringir os níveis de poluição emitidos, que depois, no fundo, também estão associados à exploração e à transformação, neste caso, do calcário. Por último, ainda é importante que no fim de vida útil de uma pedreira ela possa ser recuperada, evitando assim a erosão dos solos, a poluição das águas e a poluição do próprio solo. É muito importante garantir, então, o uso sustentável de qualquer tipo de recurso natural, neste caso, de recursos geológicos. Chama a atenção que existem ou que podem existir outros impactos na exploração de recursos geológicos, no entanto, estamos aqui a falar apenas da exploração em pedreiras. Ora bem, e visto que nós usamos tanto produto no nosso dia-a-dia, produtos esses que muitas vezes nem nos lembramos quais são os recursos a partir do qual é feita a sua produção.
Um simples telemóvel. Alguma vez já pensaram na quantidade de recursos geológicos que são necessários para a sua produção? Alguma vez já pensaram na quantidade dos impactos que podem ter essa exploração de recursos geológicos necessários para a produção de um telemóvel? Então vão visualizar um pequeno vídeo que, no fundo, vos leva à reflexão destes impactos causados pela exploração de recursos geológicos e como minimizá-los. As of 2018, there are around 2.5 billion smartphone users in the world. If we broke open all their newest phones, which are just a fraction of the total that have been built, and split them into their component parts, that would produce around 85,000 kilograms of gold, 875,000 of silver, and 40 million kilograms of copper. How did this precious cash get into our phones, and can we reclaim it? Gold, silver, and copper are actually just a few of the 70 or so chemical elements that make up the average smartphone. These can be divided into different groups, two of the most critical being rare earth elements and precious metals. Rare earths are a selection of 17 elements that are actually common in Earth's crust and are found in many areas across the world in low concentrations. These elements have a huge range of magnetic, phosphorescent, and conductive properties that make them crucial to modern technologies. In fact, of the 17 types of rare earth metals, phones and other electronics may contain up to 16. In smartphones, these create the screen and color display, aid conductivity, and produce the signature vibrations, amongst other things. And yet, crucial as they are, extracting these elements from the Earth is linked to some disturbing environmental impacts. Rare earth elements can often be found, but in many areas it's not economically feasible to extract them due to low concentrations. Much of the time, extracting them requires a method called open-pit mining that exposes vast areas of land. This form of mining destroys huge swaths of natural habitats and causes air and water pollution, threatening the health of nearby communities. Another group of ingredients in smartphones comes with similar environmental risks. These are metals such as copper, silver, palladium, aluminum, platinum, tungsten, tin, lead, and gold. We also mine magnesium, lithium, silica, and potassium to make phones, and all of it is associated with vast habitat destruction, as well as air and water pollution. Mining comes with worrying social problems too, like large-scale human and animal displacement to make way for industrial operations, and frequently poor working conditions for laborers. Lastly, phone production also requires petroleum, one of the main drivers of climate change. That entwines our smartphones inextricably with this growing planetary conundrum. And what's more, the ingredients we mine to make our phones aren't infinite. One day, they'll simply run out, and we haven't yet discovered effective replacements for some. Despite this, the number of smartphones is on a steady increase. By 2019, it's predicted that there'll be close to 3 billion in use. This means that reclaiming the bounty within our phones is swiftly becoming a necessity. So, if you have an old phone, you may want to consider your options before throwing it away. To minimize waste, you could donate it to a charity for reuse, take it to an e-waste recycling facility, or look for a company that refurbishes old models. Ora bem, estamos quase a terminar a aula e vamos então passar à síntese. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Ora bem, então, durante a aula de hoje, aprendemos a definição de idade relativa e de idade absoluta, vimos os princípios necessários para fazer essa datação relativa e ainda abordámos a exploração e transformação de recursos geológicos, bem como os seus impactos e medidas de redução. Não podemos terminar a aula sem antes de lançar um pequeno desafio. Se tivessem que comprar uma lata, 200 gramas de atum, o que é que iriam escolher? Uma lata de 200 gramas ou uma lata de 100 gramas? Pensem qual é que seria a opção mais sustentável, tendo em conta os recursos necessários ao seu fabrico. Estamos mesmo a terminar a aula, espero que tenham tempo para passar o desafio. Vamos lá passá-lo num instantinho. Ora bem, por hoje é tudo. Eu começo por me despedir, então
até à próxima aula. Fiquem bem e fiquem em casa.